Já está gravando, já vou colocar para apresentar já, que senão eu também já esqueço. Beleza? Estamos aqui. Vamos lá. Programação, terceira aula, né? Os slides que eu usei aqui, acho que uns 3, 4, foram baseados nas aulas do Ronaldo Correia, tá? Então, acho que não custa a gente dar uma olhadinha para dar o crédito bem devidamente, né? Porque a gente pega e fala, ó, é do Zezinho. Mas daí não fala nem quem é o Zezinho, né? Então, vamos falar quem é o Ronaldo Correia. O Ronaldo Correia está aqui, né? Ele fez Ciência da Computação, Sistema de Informação, mestrado em Matemática Computacional, doutorado no ITA de Engenharia Eletrônica, tá? Apesar de ter esse currículo que parece um pouco mais teórico, ele dá aula dessa parte de computação humana, dessa parte de pensamento computacional ligado à educação. E aí eu acho que o que eu vou trazer para vocês tem um certo nível universitário, mas que qualquer um já consegue entender porque ele não precisa de pré-requisitos, tá? E, inclusive, eu estou tendo uma disciplina aí do curso que eu comecei, né? Tá? Mas essa parte eu achei que seria legal trazer para vocês, tem a ver com justamente essa parte que a gente está tendo no curso, tá? Então, vamos a ela. Dado o devido crédito, né? Então, eu descobri que existem vários motivos que levam a gente a estudar esse negócio de algoritmo, estudar uma forma da gente pensar computacionalmente, tá? E o maior deles, que eu gostei do material dele, é o seguinte. Existe um Fórum Econômico Mundial, não vai entrar no escopo dessa aula discutir o que é o Fórum Econômico Mundial, mas esse fórum, ele teve, tipo uma ONU da economia, tá? Quem sabe que é a ONU também, às vezes não sabe, mas a ideia é que esses caras se juntaram com a pretensão, você sabe o que é pretensão? Pretensão é quando, assim, a pessoa, a gente usa a pretensão tipo assim, o professor Ricardo, ele se acha, então é um cara pretencioso pra caralho, ele acha que a aula dele é boa, então é um cara pretencioso, mas na verdade, a pretensão é quando você pretende alguma coisa que você não tem certeza que vai conseguir, tá? E é lógico que se enquadram esses casos que a pessoa pretende ser um bom professor. Eu pretendo ser um bom professor. Talvez eu não consiga, mas eu gostaria de ser. E eles pretendem fazer um levantamento do que são as habilidades que o profissional do futuro precisa ter. Tá? Então, eles fizeram uma lista lá, eu peguei essa lista. Tá? Dessa lista, alguns itens são ligados a você estudar computação e bem essa parte de programação de algoritmos, tá? Que dá para, inclusive, estudar sem ter que usar uma linguagem de computação, tá? Então, na lista lá depois, ó, resolução de problema complexo, vou ser bem direto, né? Pensamento crítico, criatividade e gestão de pessoas. Algum desses 4 termos vocês não sabem o que é? Ou sabem entender os 4? Todo mundo. Gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? É um dos 4 aí que não está ligado à parte de pensar computacionalmente. Mas já que a gente está falando disso, vou explicar, não custa. Gestão de pessoas é, por exemplo, o chefe vai lá e fala para o cara assim, Ricardo, você chegou, viu que tem aluno na sala? Abre a janela. Tem a Covid, a gente pode ficar com a janela fechada. Tá? Só que isso aí é a responsabilidade, sei lá, do Anderson. E quando eu fui abrir, quebrou. Fui abrir, aí travou, deu uma quebrada. Aí o Anderson chega para mim e falou assim, Ricardo, quebrou quando você foi abrir. Para mim fazer a troca das peças da janela, eu preciso que você faça um relatório explicando como quebrou. Não posso ficar trocando peças assim à vontade. Eu falar, cara, eu não tenho tempo para isso, não vou fazer relatório nenhum, sou um cara prático. Troca aí e fica quieto. Aí ele fala, não, você está pisando na minha marmita, assim não dá, tá?
Aí a gente começa a bater boca. O que a gestão de pessoas faz? Alguém que é responsável pelo trabalho do relatório ou alguém do recursos humanos tem que chegar e falar assim, ó, gente, Ricardo, você está errando. Não é questão do Anderson, isso aqui é procedimento da empresa. Anderson, você também está errando. Não fica gritando com ele. Explica o que é procedimento e sai. Fala, se ele não entendeu e não fizer, passa para o seu superior. Então, a gestão de pessoas é que faz esse meio de campo, tá? Conflitos acontecem, você define quais são as responsabilidades, resolve os conflitos, coloca as pessoas em contato. É uma coisa que a gente, todos esses itens que estão aqui, por causa da cultura do trabalho no Brasil, a gente gosta que as outras pessoas façam para a gente. Só que o profissional do futuro, que, ao meu ver, já é um profissional do presente, tá? Tem que ter um pouco de gestão de pessoas. Ele tem que saber também não repassar tudo para o RH, para o chefe, tá? Ele tem que saber, ó, peraí, isso aqui é uma questão de conflito. Então, calma, vamos fazer nós a gestão de pessoas. Ah, isso é procedimento seu, porque eu não quero atrapalhar o seu trabalho. Mas isso vai atrapalhar o meu, é muito importante. Falar, não posso, é questão da peça. Entendeu? Gestão de pessoas. Qual desses 4 vocês acham que pensar computacionalmente ajuda? O 1, acertou. Pensamento crítico e criatividade. Pensamento crítico e criatividade. Então, gabaritou aqui, ó. São os 3. Claro que a gestão de pessoas também ajuda, mas é mais assim, a gestão de pessoas é uma questão de você ter esse perfil, de gostar de conversar, de gostar de ver a empresa andando sem problemas, né? Tá? Aí tem outros 6 aqui, né? 5, na verdade, eu pulei os 5, não sei porquê. Depois eu trago aula que vem. Outros 5 que também tem a ver com as habilidades que tem que ter. Inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomar de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Estamos perdidos nesse aqui? Alguém quer perguntar algum deles? Pode perguntar. Inteligência emocional, todo mundo sabe o que é? Vocês fazem aqui, né? Agora que eu lembrei. É um conceito dificílimo, tá, gente? Quando vocês querem no mercado de trabalho, ninguém sabe o que é. Mas a pessoa só quer saber se o cara é o gênio do xadrez, se ele gabaritou matemática, né? Mas inteligência emocional é muito importante, vocês têm aí a aula, né? Agora que eu lembrei que tem essa disciplina com esse nome, então você sabe o que é. O 7 e o 8 e o 9, eles estão nessa ordem exatamente porque tem a ver com aquilo que eu falei. Você precisa parar de achar que o chefe tem que mastigar o trabalho para você. Isso não acontece na prática. Então, você tem que ser capaz de tomar decisão, tá? Sem saber o momento que você está servindo bem a empresa, só que, ao mesmo tempo, não está atrapalhando você tomar decisões autônomas que resolvem problemas, tá? É por isso que primeiro vem o julgamento, depois a orientação para servir e, por fim, negociação. Porque a negociação, ela é muito importante para o cara da área de vendas. Mas ela não é mais importante do que a tomada de decisão ou você saber servir a empresa na hora certa. Não dá para ficar negociando tudo, né? Tá? Tipo, a maior parte das coisas, você tem que saber a hora de servir. Só que sem ficar repassando todas as decisões para o chefe. Mais ou menos isso. Mas tudo bem, a 6, 7, a 8, a 9. Né? Quero de novo alguém tentar adivinhar qual que é a que tem relação com o pensamento computacional? É só uma delas. Então fica a dica. A 10. Porque essas aqui são coisas mais humanas. Coisas que você estudar algoritmo não vai te ajudar tanto. Já a flexibilidade cognitiva, por que eu já não mostrei o que era antes? Porque se eu mostro, vocês já vão entender que é essa que é o pensamento computacional. Eu sei dar aula. Há 45 anos, professor. Mentira, tá? Eu não tenho nem 45. Mas suponha que eu fosse um cara que sabe dar aula há 45 anos. Vem a Covid, não sei mais dar aula.
Qual que é a minha flexibilidade cognitiva? 0. A flexibilidade cognitiva é você saber acompanhar os acontecimentos novos. Quando você estuda programação, computação no geral, se você virasse para um cara, que nem eu, que fiz faculdade de computação em 2001, e falasse assim, ó, para de estudar sistema empresarial, estuda sistema em celular. Isso vai ser o futuro. Todo mundo ia falar assim, ó, bobagem. Não tinha um livro dessa área, ninguém estudava isso. Só que a flexibilidade cognitiva é o que você tem que ter nessa área, porque de repente, aplicativo para celular se tornou a principal coisa. Vocês entenderam por que a flexibilidade é um dos motivos que está ligado com a computação? As linguagens de programação mudam, as funções que tem nela. O que era um site há 25 anos atrás? O que era um site há 15 anos atrás? O que é um site hoje em dia? Hoje em dia, um site, isso é uma coisa que eu não falei para vocês nas aulas. Ele serve como uma base de um sistema, né? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu conheço bem. Ó. Por exemplo, tenda atacada. Tem um preço bom lá, né? Então lá, você tem o site e tem o aplicativo para celular. O site é praticamente a âncora do aplicativo. O site, hoje em dia, ele é montado, quando o site tem sistema, né, de compra dentro, para o aplicativo de celular funcionar em cima do site. Já perceberam isso em quase todos os sites? Até Facebook funciona assim, até Instagram funciona assim. Existe um site base e o aplicativo puxa desse site base. Às vezes o aplicativo tem funções que o site não tem, às vezes o site tem funções que o aplicativo não tem, mas eles têm sempre um coração em comum. E você cria o site hoje em dia pensando no app. Você nunca faz assim, faz só o site. Impossível. Pensa 20 anos atrás. Tá? Então, ótimo. Por isso que a flexibilidade cognitiva é tão importante. Então, esse é o último dos talentos que o pensamento computacional vai ajudar vocês. Então, já dá para ver aqui que metade deles, né? Tá? Outra coisa que ele fala lá na aula é que quando você desenvolve pensamento computacional, no caso aí PC não é o PC, tá? É o personal computer, né? É o pensamento computacional. Quando você desenvolve isso, você desenvolve junto uma série de coisas. Quais são essas coisas? Você desenvolve coleta de dados, análise de dados, representação de dados e compor problemas de abstração. No outro slide, essas coisas mais avançadas da área. Vamos mastigar esses caras aqui para vocês. Ó. Coleta de dados, o que é? É quando você, por exemplo, você analisa quantas pessoas viram no Facebook um tênis Nike e vende para Nike. Mas é só isso? Não. Por exemplo, se você foi contratado pela Riot para descobrir como fazer um jogo MOBA. Uma coleta de dados é onde a pessoa clicou no mapa. Qual a posição que ele está, qual a skill que ele deu. Isso também é coleta de dados. Depois, eles vão analisar, por exemplo, outra coleta de dados que tem no jogo. Certa skill foi dada mais do que todas as outras no jogo. Uma coleta de dados. Outra coleta de dados. Esse personagem está ganhando muito mais partidas. Então, vamos fazer uma análise. Esse personagem precisa ser o quê? Que a gente fala no mundo gamer, nerfado. Alguém não sabe o que é isso? Sabe o que é? Eu vou ensinar vocês o vocabulário dos jogos que normalmente vocês não estão acostumados. Qual a conclusão que eu chego? Tem uma skill que está dando mais. Esse personagem ganha mais. Tá o quê? Desbalão. Certo ou não? É uma conclusão óbvia. Eu estou fazendo essa análise. O nerfado que a gente fala no mundo gamer é quando aquele personagem já sabe que ele está mais forte, ele está ganhando mais partidas. Então você vai lá e baixa os stats dele. Aquele golpe dava 500, agora ele vai dar 350, 300, 250, menos. Você testa e vê se continua ganhando jogos. Não, diminuiu o dano, não está mais ganhando tanto. Então ele foi nerfado. Diga. Também tem o bufar, né? Bufar ao contrário de nerfar, né? Tá? Aí tem
Na verdade, bufar era um termo que antes usava para quando o cara usava uma poção, um buff específico da classe. E aí, como ele buff aumentava o status, começaram a usar também para quando usava um novo personagem. Sim, sim. É uma maneira de resolver o problema. Tá? Esse negócio de bufar, eu jogava online, se vocês lembram, meu sobrenome no meio, né? Meu primeiro sobrenome é Bufa. E aí, puta, quanto eu já tomei elaboração disso? Porque o cara que jogava comigo era baiano. E bufar lá era peidar. Aí ele ficava, bufou, bufa. Bufo, bufa. Joga com o personagem que bufa. Enfim, então, ó, um bom exemplo aí do cotidiano de vocês de coleta e análise de dados. Claro que a análise de dados também envolve, por exemplo, o que a gente diz no jornal lá. Quantas pessoas tomaram a vacina da Covid? Isso é um sistema que existe, né, gente? Que tem o nome de todo mundo lá. Quando você toma a vacina, entra no sistema e aí eles passam para a TV faz a análise, tá, gente? Representação de dados. Isso aqui, ó, Enem. Eu não sei quantos por cento do Enem está assim. Eu acho que uma prova que eu vi, tava, 1/4 da prova estava representação de dados. Tipo assim, eles davam para você um gráfico do clima, e perguntava se tinha a ver com o efeito estufa, se tinha a ver com a crise climática que estava vindo, aí vinha uma questão. Eles davam um gráfico de intenção de voto, aí perguntava qual candidato estava na frente, qual que não. Então, aprender a ler gráfico, assim, pensamento computacional ajuda, e ele também permite, né? Tá? Existe 1 milhão de software para fazer gráficos, dá para fazer gráficos excelentes no Excel. É uma coisa que vocês têm que começar, se você tem dificuldade com isso, trabalhar. Porque vai permitir que você leia melhor o jornal, entenda melhor a eleição, entenda melhor a decisão municipal, da verba municipal. Não tem jeito. Como é que a gente vai... O prefeito vem aqui e fala assim, não dá para resolver o problema da enchente porque 70% do orçamento está comprometido. Ah, eu não sei, essa parte de representação de dados não me interessa. E aí você acaba sendo enganado pelo político, tá? Acaba sendo enganado pelo vendedor. Não, aqui, puta, esse computador aqui, ó, é gamer, ó, desempenho 50% maior, 50% de desconto, somente R$8.000. Você tem que saber. Então, você tem que saber que, pô, não, peraí. Quanto que ele era antes? Era 10 mil. Esse computador, qual que é o desempenho dele real? Quantos frames ele dá? Tanto? Ah, esse computador não é gamer, coisa nenhuma. Esse computador aqui é um computador de escola. Então, representação de dados, né? Essa parte de gráficos, imagens, tabelas, percentagem é, assim, batata que vocês vão usar em qualquer profissão, tá? Decompor problemas, isso é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente falou. Quando, por exemplo, tem um exemplo lá da... Eu quero fazer um jogo do bonequinho andando no tabuleiro, é um jogo de dama. E aí o cara coloca a dama, ela anda para frente. Existe um movimento de andar para trás? Quem já jogou dama? Não. Só existe quando ela vira a dama de 2 quadradinhos. Tá? Então, na verdade, a dama só anda na diagonal. Né? Então, decompor problema. O problema é dama. Vai ter esse movimento? Não. Vai ter esse movimento? Não. Vai ter esse? Sim. Vai ter esse? Depende. É dama? Tem checagem. Você tem que ir quebrando o problema. Ah, não, mas na verdade eu estou falando do movimento do peão no xadrez. Quem sabe jogar xadrez sabe que o peão anda para frente. Anda para trás? Depende. Chegou lá na frente, virou rainha, virou torre. Quando o peão chega na última casa, você pode trocar ele, né? Que acontece. Tá? Então, sempre você vai quebrando o problema em problemas menores. Abstração é um termo que é mais feio do que, na verdade, difícil de entender, né? Que significa você diminuir a complexidade do problema. Tá? Quando você cria uma linguagem de programação, em vez de programar em linguagem de máquina, que eu mostrei para vocês como é que programa em linguagem de máquina, você está colocando uma camada de abstração. Cada linguagem, na verdade, sempre é uma camada de abstração. Tá? Porque ela deixa o problema mais difícil, mais fácil. Ah, isso que é abstração, né? Algoritmos é o que a gente acaba vendo, né, na prática, quando a gente começa a programar. São o conjunto de instruções, né, os passos. Automação, com certeza, é a área que dá mais grana, né?
e é uma área que está crescendo exponencialmente, que envolve a robótica. O que é automação? Automação é aquilo lá. A indústria tem lá um cara que fica lá com o martelo. Quanto dura o cara dando essa martelada no prego? Em 3 anos esse cara arrebenta o braço e ele ganha 3 mil por mês. Quanto custa um robô? 10 mil. Troca pelo robô. Professor, o senhor não tem coração, é o emprego do rapaz. Olha, o negócio funciona assim, gente. Esse argumento é argumento muito atrasado. O robô, ele não faz a parte intelectual. Tá? Pelo menos não por enquanto. Não sei se aí chegar o computador quântico, inteligência artificial vai querer matar a gente. Por hora, o robô faz as tarefas repetitivas. Você está salvando uma pessoa de ter ler. Mas aí um brasileiro fica desempregado e você paga uma fortuna para o indiano israelense vir fazer a manutenção do robô. Será que o problema aí não está porque a gente não fabrica robô no Brasil? A gente não tinha que pressionar para a robótica crescer? Para ele não ter que ficar importando? Ou será que os políticos vão continuar ganhando dinheiro do exterior para deixar a nossa educação um lixo? Então, cabe a gente perceber essas coisas, entendeu? Porque na prática é isso que a gente acontece. Igual o exemplo que eu dei do avião, né? Lembrando que a maior parte dos robôs, principalmente esses industriais, é feito de aço. Aí a gente exporta 1 tonelada de aço por $150 e compra um robô de 100 gramas de aço por R$1.500.000, que é um robô que eu vi ontem, tá? E quem que está ficando sem dinheiro? A gente ainda paga pela manutenção. Nem manutenção a gente não sabe fazer. Então a gente precisa exigir que esse conhecimento chegue na gente, tá? Quem não sabe, eu também sou professor de robótica, tá? Mas só para o fundamental, não dou aula de robótica industrial, não, tá? Paralisação envolve esse lance de que o computador, quando ele aprende uma coisa, ele pode fazer essa coisa em paralelo várias vezes. Você pode colocar 30 robôs fazendo a porrada, né? Tá? É uma programação só, certo? Fora que você pode colocar vários processadores para atender, né? Um site atende várias pessoas, né? Tá? E a simulação, para quem não sabe, é um conceito fundamental para várias engenharias hoje em dia, várias áreas, tá? Vamos pensar na aeronáutica, por exemplo. A aeronáutica, será que o cara fala assim, vou testar um avião novo? Vai lá, fabrica um avião, R$150 milhões, não voa, matou o piloto? Não, o que eles fazem? Simulação. Não vai lá e fica testando, o cara morrendo e perdendo milhões. Você pega, começa com a simulação no computador. O computador... Ricardo, é na simulação também que eles descobriram que fez o limite de uma ponte? Sim, inclusive, eu tinha um joguinho, eu não lembro o nome dele, agora desinstalei. E você começava a aprender como uma ponte, porque o jogo era praticamente um simulador de ponte. É muito legal isso, você acaba aprendendo engenharia sem querer, né? Essa parte de estruturas, tá? A simulação permite o seguinte: o túnel de vento é uma coisa cara, né? Aqui em São Carlos tem um, tá? Na USP, para quem não sabe, tem aeronáutica, aqui tem um túnel de vento. Só que ligar ele, imagina que você faz um corredor que está simulando o avião voando. Aí você pode colocar uma asa lá. Ligar a simulação do modelo também é caro. Então, o que os caras fazem existe uma simulação que se faz no computador, existe um túnel de vento no computador, que é todo virtual, você cria a peça, vamos por uma asa nova, põe lá, vê a aerodinâmica dela. Foi bem no simulador do computador. Aí você faz uma maquete, põe no túnel de vento. Foi bem no túnel de vento. Aí você fabrica um avião. E é engraçado como áreas assim funcionam maravilhosamente bem. Nunca teve nenhum caso assim, na simulação uma coisa, na vida real é outra. Claro que, por exemplo, quando você vai fazer submarinos, navios, porque como a água ela é mais grossa, a simulação já não é assim que funciona, tá? A água, quando ela bate no casco, ela forma vórtices diferentes do ar. Vórtice é tipo um redemoinhozinho, né? Tá? É aquele campo de ar que bate, que forma, né? E de água, no caso do navio, tá? E é claro, se você for estudar mandar um robô para Marte, você tem que estudar ainda uma outra forma de aerodinâmica, porque vai voar além
Atmosfera da Terra, vácuo, atmosfera de Marte, que é mais rarefeito, tá? Então aí esses caras aí, você já viu o nível da engenharia da NASA, né? Ninguém duvida desses caras aí. Como que a gente representa um algoritmo? Existem 4 grandes formas de representar um algoritmo. Tá? A primeira delas, vamos começar por essa que tem o begin, while, var, end. Vamos ver. Tem bastante lá. Ali, essa linguagem aí, eu não cheguei a olhar, mas pela sintaxe, é Delphi ou Pascal. O Delphi ou Pascal, a atribuição de valor é 2 pontos igual. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ó? Começa, enquanto x menor, maior, igual a zero, ou seja, o x não é nem maior nem menor que zero, isso significa que ele é diferente de zero. Tá? Essa é a sintaxe desse cara aqui. Sintaxe, o que é, professor? O que vai ser quando vocês derem em português análise sintática? Porque ela é diferente da análise semântica. Alguém já sabe? Não. Conhece esse termo? Sabe isso, Pedro? O que é análise sintática? Análise sintática, você dá uma análise de algo sintético? Não. A sintaxe, ó. Vou explicar isso, porque eu mesmo fiz a faculdade inteira e não sabia direito o que era. Uma palavra bem chata, feia, parece difícil, mas não é. Mas você também não respondeu. Quando você faz uma análise sintática do negócio, por exemplo, português, vamos fazer análise da sintaxe dessa frase. Tá? É diferente de fazer uma análise da semântica. A semântica, ela envolve você entender o que está acontecendo ali. Sei lá, eu estou trocando o pneu do carro, a chave de boca está no chão. Você está do meu lado. Aí eu vou tentar trocar o parafuso e falar, ó, faça a coisa aí. Pela semântica, você vai entender o que é. A situação semântica, que é outra palavra feia, mas muito fácil de entender, a semântica te trouxe. Você sabe, a coisa que eu estou precisando para tirar parafuso é a chave. Não sei o nome dela, mas a semântica trouxe. Tá? Quando você entende coisas em português, a gente aprende por semântica. Quando você está lendo um livro mais antigo e tal, você não entende uma palavra, você vai pelo contexto dela e acaba entendendo. Né? Você está, sei lá, lendo um livro sobre répteis, tal. Aí você lê lá, os quelônios, não sei o que é quelônio. O que é quelônio? Lógico que hoje em dia você pode ir no Google. Mas não vai ser uma coisa o quê? Diferente do que você está estudando. É algum tipo de tartaruga, algum tipo de réptil, algum tipo de cágado, né? Tá? Certo ou não? Eu acho que tem a ver com o caso. Por que você pode perguntar para o professor de hoje? Eu não estou dando ciência esse ano, então estou destreinado para lembrar o que é quelônio. A sintaxe é outra história. A sintaxe é quando o professor fala assim: eu, Ricardo, sou o melhor professor do mundo. Aí você analisa: eu, sujeito, sou, é o verbo. Tá? Existe concordância para fazer uma análise sintática. Tá? É diferente, por exemplo, aqui ele fala assim: ó, a gramática é diferente da linguística. Então, tudo bem, isso aqui é tudo termo que vocês vão aprender, mas a sintaxe é importante vocês entenderem por quê. A sintaxe de uma programação é diferente da outra. Se eu estou programando em Pascal, diferente em Pascal é menor, maior. Diferente em C é exclamação igual. Muda a sintaxe. Se você escreve, em vez de begin, você escreve began, é o passado de begin, ele vai falar erro de sintaxe. O que é erro de sintaxe no caso? Você digitou algo errado. O computador, o compilador, percorreu o seu código e viu um erro de sintaxe. E ele vai te falar que se essa aqui for a linha 1, 2, 3, 4, que begin está na linha 1 e erro de sintaxe na linha 1. Tá? Então isso que é um erro de sintaxe. E isso que é a sintaxe de uma linguagem de programação. Então essa é uma forma, né? Se você fizer o código, você está fazendo um algoritmo. Mas existem outras formas que são mais didáticas, para quando você está estudando, quando você vai fazer um relatório, vai passar aquilo para alguém que é da uma área que não tem a ver com programação. Essa aqui é para estudantes mesmo, que eles chamam de Portugal.
É basicamente essa, só que em português. Só que essa de cima, início, enquanto condição 1, ela não roda no computador. Ela tem quase toda a estrutura perfeita. Só que condição 1 não tem como o computador adivinhar que você está testando se x é menor ou maior que 0. Tá? Então, dá para você fazer um Portugal mais parecido com esse, mas ainda assim Portugal é só didático. Tá? Outra forma, com o fluxograma. Quando você vai usar isso aqui? Principalmente quando você precisa pegar uma parte do seu código e mostrar para alguém que não manja nada de computação, de nada. Porque aqui é fácil entender a sequência. Vamos pensar nessa sequência aqui, ó. Inicia no início, no quadrado inicial. Nesse paralelogramo que tem ali, acho que é um paralelogramo, né? É um losado. Paralelo, né? Então é um paralelogramo. Esse cara aí tem uma condição, que desse aqui foi para cá. Testou se x não menor ou igual a 0, diferente de 0. Né? Pode até pôr a condição aqui. Condição x diferente de 0. X é 0? Verdade, é 0. Então eu faço a ação 1 e volto. X ainda é 0? É 0. X ainda é 0? É 0. X não é mais 0. Saiu, acabou. Então isso aqui é didático para você entender qual a sequência vai fazer. Às vezes até quando você está nos primeiros anos de programação é importante você desenhar, ou quando for uma coisa muito longa. Tá? E a última forma é o Scratch em si. A programação em blocos. Ela foi criada pela MIT porque ela é uma mistura desses três aqui. Já é uma linguagem de programação completa, onde o cara executa mesmo, só que fica relativamente fácil de ler. Tá? Pode notar que esse aqui é fácil de ler, né? o fluxograma, e o Portugal são fáceis de ler. Mas, no entanto, todavia, eles não compilam. Esse cara aqui já executa, né? Ele não compila, mas executa. Ele é uma linguagem de programação. É um dos motivos que foi escolhido ele, tá? O computador, ele não existe ainda uma forma de você virar e falar: Siri, eu quero um jogo, e ela te dá um software. Siri, eu quero um site. Vocês fizeram um site, vocês entenderam como é que é fazer site. Não tem como a Siri saber se o site seu vai ser sobre quelônios ou sobre um jogo, ou sobre outro assunto, tecnologia, tá? E não vai adiantar você explicar isso para a Siri também. Ela não sabe a imagem que você quer pôr. Ela não sabe a fonte, tá? Então, a inteligência artificial hoje em dia, ela existe um limite. Você quem tem que escrever em linguagem de programação para que o computador consiga executá-lo. Lembra da máxima. O computador faz o que você manda, não o que você pensa que manda. Né? E essa escrita de linguagem de programação, essas linguagens todas que estão aí, elas são formais, incluindo o Scratch. O Scratch é formal, tá? Que as instruções, elas são claras. Não existe ambiguidade. A gente vai falar sobre ambiguidade ainda nessa aula. Vamos lá. Aqui é um outro exemplo do Python, que é o fatorial. Você sabe o que é número fatorial? É bem diferente de fatorar um número. É matemática. Não sabe o que é fatorial. Fala um número natural. Não sei matemática básica. Número natural, você não sabe o que é? 5. Vou pegar o 5 que ele é menorzinho. 5 fatorial significa 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse aqui é um programa que faz isso. Ele vai, pega o número que o cara digitou, certo? Se o número for 1, não faz nada, porque 1 é, fatorial de 1 é 1. Fatorial de 0 é 1 também por definição, mas estamos falando dos naturais, tá? Aí ele vem aqui e joga o seguinte: o contador vai diminuindo, ou ele vai aumentando? Vai aumentando. Então ele começa em 1 e vai até o número. Então ele faz, o número é 6, faça 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Faz diferença? Vai dar o mesmo fatorial ou não? Não faz diferença. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ótimo, perfeito, excelente.
E tá certo, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, né? Tá? E esse é o problema em Python, então, um exemplo que ele pôs lá no material dele. O que eu quis dizer com questão da ambiguidade? Alguém quer levantar a mão e falar o algoritmo de uma troca? Você chegou, a lâmpada está queimada, tem que trocar. Porque o Pedro fala bastante. Aí agora tem que falar, só ele fala. Eu quero outra pessoa que não o Pedro, ele participou muito. A pergunta é, qual a sequência de passos para a troca de uma lâmpada queimada? Primeiro você pega uma lâmpada nova. Primeiro pega a lâmpada nova. Tira Depois... a lâmpada usada. E não alcanço. Pega a escada. Pega a escada. Desosqueia. Então, o algoritmo da lâmpada já mostra que as representações em não linguagem de programação, elas são ambíguas. Porque eu, por exemplo, sou meio paranoico no choque. Eu tomei tanto choque. Antes de tomar choque, eu tinha cabelo. Você já viu choque tá? Então, porque quando eu comecei a trabalhar, era aqueles monitores de tubo. Aqueles monitores de tubo, gente, pelo amor de Deus, não mete a mão naquilo lá se estiver quebrado, tá? Ele tem uns capacitores que é sério, você voa, literalmente voa. Porque eu trabalhava como técnico de informática, só que... A única vez que eu fiquei meio foi numa cerca elétrica, porque eu e meu filho estavam jogando bola, eu era pequenininha, e eles me ergueram assim, pra pegar a bola no pequenininho, não era baixo. Mas quem me ergueu, quando eu na cerca elétrica, aí tomou o choque da cerca. A cerca elétrica, se ela não está com defeito, ela não representa isso para a vida. Porque ela tem uma tensão alta, uma corrente baixa. Então, em volts o valor é alto, mas em ampere é baixo. Tá? É para doer, mas não dispara tanto o coração. Tá? Ainda bem que... Mas queima. Mesmo assim, queima, machuca. Tá? Não vai ficar testando. E quanto maior o bicho, maior tem que ser, né? Se for para segurar um cachorro é uma coisa, se for para segurar um boi é outra, se for para segurar um rinoceronte, então, pelo amor de Deus, fica longe da jaula desses bichos, né? Tá? O algoritmo da troca da lâmpada, voltando aqui, ele é legal porque ele ilustra que cada um vai pensar um jeito, então é ambíguo, tá? Eu mesmo não gosto de choque, eu desligo a energia da casa toda. Mas para trocar uma lâmpada, e eu não gosto de tomar choque. Eu não gosto... Meu pai falou bem assim para mim. Ele olhou para mim e falou assim: Pedro, não coloca o dedo na tomada. O que eu fiz? Coloquei o dedo na tomada. O Pedro virou e falou assim: mas pai, eu quero choquito. Aí ele pôs o dedito na tomadita. Mas enfim, gente, ó. Então, quer dizer, o meu algoritmo já é diferente do de vocês. E a tarefa vai acabar executada. O exemplo que tem em Portugal aqui também é ambíguo, tá? Porque ele põe aqui, leia a lâmpada do interruptor, ele está criando essas coisas, né? Aperta o interruptor, então o dele ainda ele começa testando se a lâmpada está queimada. Porque pode ser que alguém falou que está queimada, mas ele chega lá, o interruptor estava mais ou menos. Então testa o interruptor. Lâmpada igual a 1, então 1 aqui quer dizer lâmpada acesa, tá? Muitas linguagens usam isso. 1 é o verdadeiro e o 0 é falso. Mas, enfim, podia ter o texto. Acendeu. Se lâmpada igual acendeu, então, não tem que trocar a lâmpada. Mas se a lâmpada está com problema, então, escreva. Mentira, né? Já tem uma mentira que ele escolhe. Troquei a lâmpada. Não, vou trocar a lâmpada. Aí ele executa esse daqui. Ou põe o texto no final. Já troquei, tá? Se não, se soquete igual a 0, troca o soquete. Então, ele faz um teste no soquete. Às vezes o soquete pode ter soltado o fio e ele está com mau contato. Então, o cara fez um outro algoritmo, tá? Mas é legal ver esse mesmo algoritmo, em sequência de setinha. Claro que vai ficar minúsculo o texto para vocês vejam em casa. Mas é igualzinho. Início, ligou o interruptor. A lâmpada acendeu? Sim, acendeu aqui à direita. Acendeu, acabou. Mas não acendeu.
Pega a escada, põe a escada embaixo, põe uma lâmpada nova, tá? A lâmpada acendeu? Não. Vê se a lâmpada que você pegou aqui é outro algoritmo ainda. Vê se a lâmpada que você pegou está queimada. Às vezes você trocou, mas você pegou uma queimada. Ah, mas a gente testa no mercado. Às vezes no transporte ela quebrou, ela queimou, tá? Esse é o coração da aula de hoje. O que acontece se eu for no Scratch e fizer esses comandos? Repita 10 vezes. Ande para a direita 10. Ande para cima 10. É o pulo do gato. A resposta é essa. Eu sei, mas eu quero que vocês entendam. Não adianta você pular, né? Eu não ligo para a resposta, tá? Eu ligo para vocês entenderem. Tá? Eu vou lá e faço, repita 10 vezes, ande para a direita 10, ande para cima menos 10. Vamos discutir esse código. Vamos lá, a pessoa de casa está me vendo aí? Se o meu código é... Vamos supor aqui que o azulejo tem 10, né? Ande 10. Eu saio daqui, ando 10. Vou para a direita 10. Ando 10. Vou para a direita 10. Ando 10. Vou para a direita 10. Essa primeira metade. Para que direção o gato vai andar? Você já fez isso, sabe? Comecei. Nessa aula a gente vai concluir esse pensamento. Em que direção ele vai andar? Vamos lá, vou repetir. O meu código faz assim. Repita 10 vezes. Anda para frente 10. Anda para a direita 10. Anda para frente 10. Anda para a esquerda 10. Desculpa, eu falei direita, esquerda, mas eu andei direita, né? Porque o código é direito. Não faz diferença, né? Ele vai andar. Alternativa A. Horizontalmente. Alternativa B. Verticalmente. Alternativa C. Outro. Eu vou dar esse código para o gato. Ó, o João falou C. C. Ele vai andar na diagonal. Tá? Agora, por que ele vai andar na diagonal? Não complica, eu estou fazendo um movimento aqui. Olha aqui, ó. O gato vai estar lá no Scratch, aqui, ó. Duas dimensões, né? Ele vai andar aqui, aí ele vai andar aqui no Y. Eu não vou subir, né? Tá? Aí ele vai andar aqui, ele vai andar aqui, ele vai andar aqui e aqui. Ele na lousa, ele vai andar aqui na quadradinho. Ele vai andar aqui, 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 aqui. Ele vai andar na diagonal. Entenderam? Sim. Tá. Se vocês entenderam essa parte, vocês vão falar, então, a segunda metade. O que vai acontecer quando eu repetir? Só que em vez de ir para cima, agora eu vou para cima menos 10. Você vai descer. Vai descer. João não tem vídeo lá no Twitter. Não foi, João. Foi João. Foi o Vitor. Não tem problema, ó. Em defesa do Vitor, é a primeira coisa que ele fala na aula. Não, eu acho que é essa aqui. Nessa aqui, mas calma, eu só conheço essa aula. Mas, gente, ó, o Vitor é assim, e o João, se eles são bons alunos... É o Pedro, desculpa. Se eles são bons alunos, vocês têm que entender que a participação deles até cansa eles mesmos, tá? Vocês têm que participar mais. Com certeza eles vão diminuir. Mas a gente tenta. A gente fala uns 2 segundos depois. Tudo bem, não tem problema. Então, as próximas aulas eu vou perguntar mais direcionado. Tudo bem? Então, tá bom. É que às vezes eu tenho vergonha de fazer isso e a pessoa ficar sentindo mal. Mas se vocês acham... A gente já está num ponto que o pessoal participou bastante, mas tem gente que participou pouco que precisa. E eu vou dar nota de participação, né? Tá? Assim todo mundo fica com 10 de participação. Se bem que 10 envolve também uma postura de questionar as coisas, tá? Então, quando eu fizer o para cima menos 10, o Scratch ele não tem o ande para baixo 10. Mas ele tem o para cima menos 10. É a mesma coisa que falar x é igual a 2, x menos 1 é igual a 2, né, gente? Tá? Se eu falo para cima menos 10, é a mesma coisa que para baixo 10. Isso fica claro para vocês ou não? Sim. Tudo bem? Ele está numa posição.
Se eu andar 10 para cima, se eu somar menos 10, ele volta para que foi. Tá? Então, ó, vamos lá para Scratch. Ó. Esse é o código. Eu quero que todo mundo em casa faça esse código e varie os parâmetros dele. Vou ver se dá tempo de fazer aqui na sala. Vamos lá. Eu começo com quando for clicado, eu nem vai ter miau hoje, é só movimento. Então eu coloco também o motion, só que agora eu vou change y, change x e o controle, onde eu vou repetir 10 vezes. Tá bom, o resto vocês fazem em casa, a descida. Ou é mais fácil ter tempo, vamos lá. Então note. Hello. Subiu. Tá? Esqueci de colocar um negócio aqui, ó. Go to 0. O que acontece se eu executar isso sem colocar o go to 0, 0? O gato vai ficar subindo. Eu tenho que falar no começo do programa para ele voltar. Tá? Por isso eu comecei com... Tem aqui no slide também, ó. Vá para x igual a 0, y igual a 0. Repita 10 vezes 10, 10. Então ele andou 100 para cá, 100 para cá. Essa pergunta tem a ver com a aula de cinema. Por que eu coloquei 10 vezes 10, 10? E não coloquei ele para andar 100 e 100? Na prática, ele saiu do 0 e chegou no 100 e 100. Então, eu poderia vir aqui tirar esse bloco. Se eu tiro, ele não executa, tá, gente? Venho aqui. Controle. Não, só o movimento, né? E vou fazer ele andar 100. E 100. 100. O que vai acontecer nesse caso aqui? O que vai acontecer? Ele vai falar oi, ele vai para a posição 0 e depois ele vai para uma posição lá longe na diagonal superior direita. Ou seja, quando eu faço essa repetição aqui, eu estou enganando a nossa vista igual a pessoa fazia no cinema. Na verdade, tem 10 fotos do gato andando 10 vezes. Isso faz a impressão de que o gato está andando para cima. E aqui ele andar para baixo. Ricardo. Nós começando a programar um jogo do pulinho, gato pulando. Ricardo. Não é o dinossauro lá do grupo, mas... Ricardo. Pode falar. Eu vi que dá para colocar o intervalo de tempo nos repeats. Pode colocar intervalo de tempo, aí ele vai pular mais câmera lenta. O que acontece, gente, se eu puser, por exemplo, um número diferente aqui? Vocês têm que saber o que acontece quando vocês entendem. Esse 20 aqui, o que vai acontecer? Vou pôr 20 no Y, para ficar mais... Eu vou subir 200... Ele vai pular mais alto e descer menos. E ele vai descer menos, olha lá, vamos lá. Subiu, desceu, ficou no meio do caminho. Porque ele subiu 10 de 20, mas desceu 10 de menos 10. Então a tarefa dessa semana é isso, gente. Abram, copiem esse código no Scratch, executem, mudem, criem outros blocos, troquem os valores, muda a quantidade de repetição. O que acontece se eu puser 100 de 1? Quem já sabe o que acontece se eu puser 100 de 1? Vai ser a mesma coisa que 10 de 10. Parecido, mas vai ficar um pouco mais lento. Vai ficar um pouco mais leve. Olha lá. Porque aqui eu tenho 100 quadros que ele está andando um por um de cada vez. Né? 5 de 20. Sobe mais quadradão, né? E desce mais 2 de 50. Ele vai dar um flash também. É praticamente aquele lado do 100.
Porque o do meio do caminho praticamente você não vai ver, ó. Um quadro só não engana na sua vista. Dá um piscadinho ali, ó. Você mal consegue ver. É assim que se faz movimento de jogo. Entenderam essa lógica? Entenderam por que ele falou do sistema lá atrás, falou dos quadros, tá? Porque às vezes tem área que você nem imagina que você vai usar conhecimento não relacionado. Tudo bem, gente? Vamos fazer em casa? Dá para contar com isso para a aula que vem? Todo mundo mexe no Scratch um pouquinho. Valeu, pessoal de casa. Alguma dúvida? Entenderam o que é para fazer? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Tchau, Tchau, Ricardo. Ricardo. Obrigada. Falou. Tchau. Tchau, Ricardo. Tchau. Tchau, gente. Ô, Ricardo, Pode falar. sabe como resolver o problema que não tem teclado? Ele não tá segurando o teclado. Hum. Ele segura e